Olá, pessoas! Então, hoje vamos dar continuidade ao conteúdo que já estamos vendo há algum tempo, né? Que são as origens do teatro. Hoje vamos falar da última parte das origens do teatro, que é teatro que se desenvolveu lá no período da modernidade até os dias atuais, então até a atualidade. Então, como já sabem, ritual de estudos, pegar o caderno, a caneta para anotar os pontos principais da aula e vamos seguir em frente. Então, lá vocês viram lá que na Idade Média teve pouco desenvolvimento do teatro, que o teatro passou a se tornar algo considerado profano. O pouco teatro que existia era o teatro sacro. Quando chegou na Idade Moderna, toda aquela criatividade, todos aqueles conceitos que sentiram vontade de trabalhar naquele período, eles vieram à tona. Então surgiram vários elementos, várias formas de expressão teatral nesse período da modernidade até os dias atuais. Um deles é o teatro romântico, que nada mais é que é o drama romântico, né? O teatro romântico, ele vai se referir ao movimento teatral que se iniciou lá no século XIX, em oposição aos princípios da tragédia clássica. Então vocês tinham a tragédia, né, que era representada naquele período, que representava um conto, que o nome já está dizendo, né, que terminava com um final que não era muito feliz, não muito esperado, e eles começaram a trabalhar o teatro romântico. Então vocês vão ver que tem várias obras teatrais dessa época que traziam esse cunho mais romântico. Após esse momento, eles também trouxeram elementos do que é chamado teatro realista. O teatro realista foi um movimento geral no teatro do século XIX, a partir do período de 1870, 1960, então veja que já foi seguindo, né, a linha temporal, que desenvolveu um grupo de convenções dramáticas e teatrais com o objetivo de trazer uma maior fidelidade de vida real para os textos. Então, eles tentavam trazer diálogos, eles tentavam trazer interpretações, atuações que representariam o que seria o mais fidedigno à realidade das pessoas. Então, isso foi basicamente o que foi representado no teatro realista. Ele tentou trazer a realidade. Então, a realidade dos fatos, a realidade da vida das pessoas, a realidade do mundo em que essas pessoas estavam vivendo. Então, o teatro realista, ele teve esse enfoque. E, como vocês sabem, no período da Idade Moderna, houve um enfoque muito grande à racionalidade. Então, a partir do momento que eles começaram a ter esse enfoque, eles trouxeram esse enfoque também para as manifestações artísticas. Outro elemento surgido nesse período foi o teatro naturalista. Então, o teatro naturalista, ele vai surgir paralelamente ao movimento literário naturalismo. Vocês lembram que já viram, vão ver o naturalismo, né? E houve o naturalismo no teatro, mas ele surgiu de forma paralela, ele não seguiu a linha do naturalismo literário. Então, ele surgiu de forma paralela ao naturalismo literário. É uma vertente teatral que surgiu lá na França, né, no final do século XIX, início do século XX, que buscava criar uma ilusão da realidade no palco através de uma série de técnicas e estratégias de atuação. Então, se vocês pensarem questão de jogo de luzes, transição de imagens, uso de espelhos, então seria basicamente esses elementos que eram utilizados para trazer uma forma diferenciada de atuação, trazer uma ilusão, por assim dizer, né? Mas uma ilusão com uma representação do que estava sendo passado. Então, o teatro naturalista, ele tentou trazer esse elemento, e até hoje esses elementos são utilizados no teatro contemporâneo, certo? E aí vamos para o expressionismo. O que seria esse expressionismo? O expressionismo possui uma forte filiação ao romantismo, ocorrendo no teatro fortes tendências ao extremo exagero, a deformação de figuras e a busca pela expressão dos sentimentos e emoções do autor de forma que é exprimida a essência do drama através da ação antinaturalista. Então, é uma ação que não é natural, é algo que é exagerado, é algo que chega a ser caricato. Então, vocês observem que tem obras, né, que tem essa representação um pouco mais
exagerada, que traz essa expressão. Isso também era demarcado não somente com a atuação, mas era demarcado também com os figurinos, com maquiagem dos atores. Então tinham elementos muito fortes, muito exagerados, que era a ideia de trazer essas emoções de forma exagerada, exacerbada, e exprimir isso de uma forma bem antinaturalista, né? Algo que não é natural, algo que não seria próximo do natural. E por fim, chegamos ao teatro contemporâneo, o teatro dos dias atuais, o teatro que nós temos atualmente. A origem do teatro contemporâneo, né, com os fundamentos estéticos vivenciados no século XIX, entre público e artista, e que foram desafiados e ampliados no século XX, expandindo-se em experiências e inovações teatrais. No século XIX, o naturalismo cênico dominava as convenções, como vocês já sabem. Porém, o teatro contemporâneo ele fez uma reformulação desse naturalismo, né? Ele utilizou esses elementos do naturalismo e trouxe alguns elementos que foram ampliados, alguns elementos inclusive que têm fundos do impressionismo, não do expressionismo, do impressionismo. Então vocês vão observar que o teatro contemporâneo muitas vezes ele envolve a expressão, a movimentação, a observação de detalhes. Então esses detalhes que trariam toda a representatividade do que está sendo passado através da atuação teatral. Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Como vocês já sabem, dúvidas podem procurar. Bons estudos para vocês e até mais. Tchau!